Os arquivos secretos da NASA. O que eles não querem que você veja? Desde os primórdios da exploração espacial, a NASA tem sido a principal referência quando se trata de missões para além da Terra. Suas imagens icônicas da Lua, Marte e do espaço profundo alimentaram a curiosidade e a imaginação de bilhões de pessoas. No entanto, há algo que poucos questionam. Será que todas as informações descobertas ao longo dessas décadas foram realmente divulgadas ao público? Ou será que há arquivos secretos contendo registros que poderiam mudar nossa visão sobre o universo? Diversos relatos de astronautas, cientistas e ex-funcionários da NASA apontam para um padrão de sigilo extremo. Fotografias misteriosas desapareceram dos arquivos oficiais. Transmissões ao vivo foram abruptamente interrompidas no momento em que fenômenos inexplicáveis surgiram diante das câmeras. Áudios vazados revelam conversas entre astronautas e o controle da missão, onde demonstram surpresa e, em alguns casos, até medo do que estavam testemunhando. A pergunta que fica é: o que realmente foi encontrado no espaço que não pode ser revelado ao público? Teorias da conspiração surgiram ao longo dos anos, algumas mais plausíveis, outras aparentemente absurdas. Mas um ponto é inegável. Quando se trata do espaço, há muito mais mistérios do que respostas. Será que estruturas artificiais foram encontradas na Lua? Há indícios de vida extraterrestre em Marte? E os misteriosos objetos voadores não identificados que astronautas relataram ter visto no espaço? Por que a NASA parece sempre negar ou minimizar esses relatos? Neste documentário, vamos explorar os mistérios mais intrigantes da NASA, analisando evidências, depoimentos e vazamentos que sugerem que há segredos bem guardados sobre o que realmente acontece além da atmosfera terrestre. Prepare-se para uma jornada repleta de suspense e revelações surpreendentes. O silêncio dos astronautas. Os astronautas da NASA passam por anos de treinamento rigoroso antes de suas missões. Eles são preparados para enfrentar qualquer situação e manter a calma sob extrema pressão. No entanto, algo acontece com alguns deles após voltarem do espaço. Muitos retornam transformados, carregando segredos que parecem pesar em suas consciências. Por quê? Gordon Cooper, um dos primeiros astronautas da NASA, afirmou que testemunhou um objeto voador não identificado durante sua missão. Edgar Mitchell, da Apollo 14, declarou publicamente que o governo dos Iowa tem conhecimento de vida extraterrestre, mas esconde a verdade do público. Buzz Aldrin, que pisou na Lua ao lado de Neil Armstrong, mencionou ter visto um objeto luminoso acompanhando a Apollo 11. A NASA, por sua vez, insistiu que o objeto era apenas um reflexo da luz solar ou um pedaço do foguete. Mas se era algo tão banal, por que a hesitação em falar abertamente sobre o assunto? Um dos casos mais intrigantes ocorreu com Neil Armstrong. Durante a missão Apollo 11, há relatos de que ele teria feito uma transmissão de rádio secreta, onde descrevia grandes naves estacionadas na borda da cratera lunar. Poucos minutos depois, o canal de comunicação foi cortado. Os registros oficiais da missão, divulgados ao público, não fazem menção a esse diálogo. Se isso nunca aconteceu, por que tantos acreditam nessa versão da história? E por que tantos astronautas relataram experiências semelhantes ao longo das décadas? Imagens vazadas e arquivos perdidos. A NASA é conhecida por seu rigor na documentação de suas missões. No entanto, há inúmeros relatos de imagens que foram apagadas, censuradas ou simplesmente desapareceram dos registros oficiais. Ken Johnston, ex-funcionário da agência, afirmou que havia fotos da Lua que mostravam estruturas artificiais. Ele foi instruído a destruí-las, mas decidiu preservar algumas, o que resultou em sua demissão e no descrédito de suas alegações pela NASA. Diversas imagens transmitidas ao vivo pela Estação Espacial Internacional foram interrompidas no momento exato em que objetos desconhecidos apareciam em cena. Sempre que questionada, a agência alega que se trata de falhas técnicas. Mas por que esses erros acontecem exatamente quando algo incomum é capturado? No caso da missão Apollo 11, as fitas originais das transmissões foram supostamente perdidas. Sim,
A NASA afirma que perdeu o registro original do maior feito da humanidade. Para muitos, essa explicação não faz sentido. Como uma agência com um orçamento bilionário simplesmente extraviaria as gravações do primeiro pouso lunar? Será que essas imagens continham algo que precisava ser mantido em segredo? Além disso, há relatos de que diversas imagens tiradas em Marte e na Lua foram manipuladas. Alguns especialistas analisaram fotos divulgadas pela NASA e apontaram indícios de retoques digitais ou censura em determinadas áreas. Isso levantou suspeitas de que certas estruturas ou elementos foram removidos antes da publicação oficial. A questão é, o que poderia ser tão impactante a ponto de justificar? Outro caso intrigante envolve os chamados relatórios alternativos da NASA. Alguns vazamentos indicam que há bancos de dados paralelos dentro da agência, onde são armazenadas imagens e informações confidenciais. Esses arquivos não aparecem nos registros públicos e só são acessíveis por pessoas de alto escalão. O que pode estar escondido nesses arquivos secretos? Além de imagens e vídeos desaparecidos, também há testemunhos sobre amostras rochosas da Lua e de Marte que nunca foram analisadas publicamente. Existem indícios de que algumas dessas amostras continham evidências de elementos orgânicos ou até mesmo fósseis microscópicos. Se isso for verdade, a NASA já teria encontrado provas de vida extraterrestre há décadas, mas decidiu ocultá-las. O vazamento de documentos confidenciais também revelou que a NASA pode ter registros de missões secretas não divulgadas ao público. Essas missões teriam ocorrido paralelamente aos programas espaciais oficiais e teriam explorado locais do Sistema Solar com interesse científico e estratégico. Se essas missões realmente existiram, o que elas encontraram? E por que a NASA esconde essa informação da humanidade? Essas questões continuam sem respostas. Mas para aqueles que acreditam que a verdade está sendo ocultada, a falta de transparência da NASA apenas reforça a suspeita de que há muito mais no espaço do que podemos imaginar. O caso das sombras na Lua. Durante as missões Apollo, muitas imagens da superfície lunar mostraram sombras estranhas, aparentemente desalinhadas com a iluminação natural. Isso gerou diversas especulações, incluindo a hipótese de que algumas imagens foram manipuladas antes de serem divulgadas. O que os astronautas realmente viram na Lua? Especialistas que analisaram as imagens oficiais perceberam que muitas sombras não seguiam uma direção coerente, como seria esperado se a única fonte de luz fosse o Sol. Isso levantou a possibilidade de que a iluminação artificial poderia ter sido usada, o que reforçou as suspeitas de que algumas imagens poderiam ter sido encenadas em estúdios na Terra. Além das sombras inconsistentes, há registros de reflexos luminosos estranhos em algumas superfícies. Em certas imagens, observadores notaram pontos de luz que parecem indicar fontes luminosas artificiais. Se isso for verdade, o que a NASA estaria escondendo? Será que essas missões foram de fato conduzidas na Lua, ou parte das imagens foi adulterada para ocultar algo que os astronautas encontraram por lá? Outro ponto que desperta questionamentos é a ausência de estrelas nas fotografias tiradas na superfície lunar. Oficialmente, a NASA alega que a exposição das câmeras estava configurada para capturar a paisagem iluminada, o que teria ocultado as estrelas. No entanto, alguns especialistas argumentam que ajustes na exposição poderiam ter revelado o céu estrelado sem comprometer a qualidade das imagens do solo. Isso gerou mais dúvidas. As imagens foram alteradas ou escondiam algum detalhe que não deveria ser visto pelo público. Entre as teorias mais polêmicas, há quem afirme que certas fotografias mostram evidências de estruturas na Lua. Em algumas imagens, parecem existir sombras alongadas e padrões geométricos que não condizem com formações naturais. Alguns pesquisadores independentes afirmam que essas sombras podem indicar construções alienígenas ou até mesmo bases secretas na Lua. As missões Apollo trouxeram muitas perguntas sem respostas, e os segredos em torno das sombras na Lua são apenas uma peça desse grande mistério. O que os astronautas realmente viram? Por que tantas anomalias estão presentes nas imagens oficiais? E, acima de tudo, o que a NASA pode estar escondendo de nós?
O som estranho no lado oculto da Lua. A missão Apollo 10, que antecedeu a histórica Apollo 11, foi uma das mais misteriosas e reveladoras na exploração lunar. Durante essa missão, a tripulação teve uma experiência que ainda hoje desperta curiosidade e gera especulações sobre o que realmente aconteceu no lado oculto da Lua. Enquanto a Apollo 10 orbitava a Lua, longe da comunicação direta com a Terra, os astronautas ouviram um som inexplicável, descrito por eles como um sinal estranho, vindo do espaço. Essa gravação ficou arquivada por décadas, sendo mantida em sigilo absoluto pela NASA, até que, em 2016, partes dessa gravação foram finalmente reveladas ao público. Porém, mesmo com o vazamento, muitas perguntas permanecem sem respostas. A NASA, em sua explicação oficial, alegou que o som ouvido pelos astronautas poderia ser apenas interferência ou falhas no equipamento de comunicação. Contudo, essa teoria parece irreal quando consideramos o fato de que a Apollo 10 estava em uma região da órbita lunar onde nenhuma transmissão terrestre poderia atingir, ou seja, as ondas de rádio usadas pelos astronautas estavam isoladas da Terra, tornando improvável que qualquer interferência externa fosse a causa do estranho som. Então, o que os astronautas estavam realmente ouvindo? Algumas teorias ousadas sugerem que o som poderia ter origem em uma estrutura ou atividade no lado oculto da Lua, que até então não havia sido detectada ou divulgada. Existem especulações de que a Lua poderia servir como uma base para civilizações avançadas que usariam o satélite como um ponto de observação ou de controle para atividades espaciais. Essas civilizações poderiam ter deixado para trás sinais sonoros, de comunicação ou até mesmo rastros de tecnologia desconhecida. A ideia de que a Lua, nosso satélite natural, poderia ser habitada ou explorada por formas de vida alienígenas levanta uma série de questões sobre o que realmente existe lá, além da visão limitada que temos com as imagens fornecidas pelas missões espaciais. Outras teorias, mais alinhadas com a ideia de vida extraterrestre, sugerem que o som poderia ser uma tentativa de comunicação vinda de uma inteligência fora do nosso planeta. Muitos acreditam que o universo é vasto demais para que a Terra seja o único local habitado, e que sinais como esses poderiam ser uma tentativa de contato com a humanidade. Se for esse o caso, o que esse som representaria? Poderia ser uma mensagem de uma civilização avançada, tentando estabelecer um diálogo com os seres humanos, ou talvez uma forma de comunicação enigmática que ainda não conseguimos compreender totalmente. O fato de a NASA ter ocultado essa gravação por tanto tempo só aumenta a especulação sobre o que realmente aconteceu na missão Apollo 10. A gravidade do sigilo que envolve essas gravações sugere que há algo mais no lado oculto da Lua que a Agência Espacial dos Estados Unidos não quer que o público saiba. O que mais poderia estar escondido nas gravações completas? Será que a NASA encontrou algo que poderia mudar completamente nossa visão sobre o espaço e a vida fora da Terra? O mistério continua, e o silêncio da NASA apenas alimenta a desconfiança de que há muito mais sendo ocultado do público. O misterioso incidente na Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional, ISS, tem sido uma das maiores conquistas da humanidade na exploração espacial, oferecendo uma plataforma para experimentos científicos, observação da Terra e um vislumbre do que está além de nosso planeta. No entanto, além de seus objetivos científicos, a ISS também se tornou o cenário de eventos misteriosos que continuam a gerar especulação e teorias sobre o que realmente acontece no espaço. Em várias ocasiões, câmeras ao vivo a bordo da estação capturaram imagens de objetos estranhos se movendo em alta velocidade, sempre inesperados e desconcertantes. O mais enigmático é o fato de que, logo após a aparição desses objetos, as transmissões eram abruptamente cortadas, deixando o público com mais perguntas do que respostas. A explicação oficial da NASA para esses fenômenos é que eles são causados por falhas técnicas ou detritos espaciais. Segundo a agência, esses objetos não são nada mais do que partículas de lixo espacial, um problema recorrente para a estação
ou reflexos causados por luzes e câmeras. No entanto, alguns especialistas discordam veementemente dessa explicação. Eles argumentam que os padrões de movimento desses objetos não correspondem ao que seria esperado de simples detritos. Em vez disso, os objetos frequentemente demonstram comportamentos que sugerem um controle inteligente, como mudanças rápidas de direção, aceleração improvável ou até mesmo manobras aparentemente coordenadas. Essas características levantam uma questão crucial. Se estamos diante de detritos espaciais, como a NASA afirma, por que esses objetos parecem agir de maneira tão não aleatória? Além disso, por que, quando esses fenômenos são capturados ao vivo, as transmissões são cortadas sem qualquer explicação oficial ou investigação pública mais aprofundada? Os astronautas e cientistas que estão a bordo da ISS nunca comentam sobre esses eventos de maneira detalhada, e quando questionados, a resposta da NASA é sempre vaga e evasiva. Por que a NASA evita discutir publicamente esses incidentes, mesmo quando eles acontecem ao vivo, em frente aos olhos de milhões de espectadores ao redor do mundo? A falta de transparência e a natureza abrupta com que as transmissões são interrompidas apenas aumentam a desconfiança de que há algo mais envolvido do que a explicação simplista de falhas técnicas. Muitos teóricos acreditam que a NASA, ao evitar discussões abertas sobre esses eventos, pode estar tentando encobrir algo muito maior, algo que pode desafiar a narrativa oficial sobre a exploração espacial e até mesmo sobre o que realmente sabemos sobre o espaço. Será que estamos presenciando fenômenos que não podem ser explicados com a ciência atual? Ou será que estamos testemunhando o movimento de uma inteligência extraterrestre em observação? O silêncio da NASA e a recusa em investigar esses incidentes publicamente só alimentam a teoria de que há algo mais no espaço que a agência está tentando manter em segredo. Essas perguntas continuam sem resposta, mas para muitos, a conclusão parece óbvia. Há algo que eles não querem que saibamos, algo que está acontecendo no espaço e que, por algum motivo, permanece nas sombras. O mistério persiste, e a falta de explicação só torna o enigma ainda mais fascinante e, ao mesmo tempo, desconcertante. Ao longo de décadas de exploração espacial, a NASA tem sido vista como a guardiã do conhecimento sobre o universo. No entanto, uma coisa é certa: o que sabemos sobre o espaço é apenas a ponta do iceberg. Os arquivos secretos da NASA, repletos de informações não divulgadas, continuam a ser um dos maiores mistérios da humanidade. Se o universo é vasto e repleto de possibilidades, como dizem os cientistas, por que tantas evidências sugerem que talvez não estejamos sozinhos? O silêncio da NASA e a ausência de respostas claras apenas aumentam as suspeitas sobre o que realmente está escondido nos registros não divulgados. Cada vazamento, cada rumor, cada relato de astronautas e cientistas parece indicar que há muito mais acontecendo além da Terra do que estamos autorizados a saber. Se há algo que aprendemos com os mistérios espaciais, é que as respostas são muitas vezes mais complexas do que imaginamos. E a ausência de informações ou as tentativas de esconder certos fatos só fazem crescer a curiosidade e a desconfiança sobre o que está sendo guardado a 7 chaves. Será que a NASA está realmente tentando nos proteger de algo que não podemos entender? Ou será que há uma intenção mais profunda, que vai além da nossa imaginação, de esconder a verdade por uma razão mais complexa? As perguntas continuam sem respostas, e a sensação de que algo está sendo mantido em segredo é inevitável. O que mais está lá fora, à espera de ser descoberto? Se você, assim como nós, ainda se sente intrigado e cheio de perguntas sobre o que realmente está acontecendo no espaço, continue acompanhando nosso conteúdo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro dos próximos mistérios, porque, como sempre, o universo tem muito mais a revelar. E nós estamos apenas começando a explorar. Nos vemos no próximo vídeo, onde mais segredos podem ser desvendados. Até lá!